Boa noite, Tomás, novamente. Hoje, olá, revista Minerva. Acho que tens que pedir para aderir. Exato. Ah, Acho eu, sim. Isto comigo é sempre muito engraçado. Ok. João, estás por aí? Eu penso que o pedido tenha sido aceito. Ok. Boa noite, boa noite. Agora sim, Boa noite. estamos, estamos todos por aqui. Deixa-me só fazer-te esta reintrodução que fiz há pouco. Sim. Estávamos aqui com estas questões técnicas. Eu estou aqui hoje com o João Almeida, que está a representar a revista Minerva Universitária. É um projeto super interessante que vamos apresentar hoje sobre conteúdos universitários, não só, investigações, ensaios, enfim, o João vai esclarecer-nos melhor sobre este projeto da revista Minerva. Vamos falar dos objetivos de curto, médio e longo prazo deste projeto, da revista, e mais uma vez comigo tenho aqui o João Almeida, em representação da revista. Boa noite, João. Olá, Ana. Olha, muito obrigado pela ideia. Muito obrigado por mais um dos teus lives, que têm sido populares, têm sido muito interessantes sempre. E sempre com a tua curiosidade a domar a conversa. Ahm, Pessoalmente acho-os muito interessantes, em geral. Agradeço a atenção dada ao projeto da Revista Minerva Universitária, que foi um projeto que teve início há cerca de um ano. Teve início em janeiro de 2022. Começou mais ou menos no programa de Teoria e Literatura e começou a ser concebido inicialmente por mim e pelo Tomás Ferreira, que está aqui presente. O Tomás, depois, devido a indisponibilidades pessoais, que ele aliás, hoje está a viver na Arménia, não teve disponibilidade para continuar com o projeto, de modo que fiquei eu e mais alguns colegas de teoria e literatura, alguns amigos pessoais e uma série de gente interessada na pluralidade universitária, ficámos a cargo da revista. E a revista trata-se de um site, não é uma revista de formato físico. É um website muito mais barato do que papel, claro. Já agora, e dado que somos de facto uma publicação muito plural e a concorrência, seja lá o que isso for, não é para nós mal-vinda, mas sim bem-vinda, deixem-me divulgar aqui para o público em geral, para ficarem a saber que o custo de ter um website online com domínio próprio e com boa quantidade de armazenamento, etc., não anda muito longe dos 100 euros por ano, ou talvez até menos. 100 euros por ano é uma coisa acessível para tanto para pequenas coletividades de pessoas, como para até mesmo para pessoas individuais. Suponho que um sem-abrigo, a partir de esmolas, conseguisse ter um website. Se conseguisse recolher 100 esmolas de 1 euro, o que não é difícil para um sem-abrigo. Portanto, e fica a sugestão, sem-abrigo.pt ou coisa do género. Quem estiver nessa situação, quiser abrir um site, pode fazê-lo. Mas isto é uma boa notícia. Ter um site é, de facto, qualquer grupo de pessoas ou qualquer pessoa em nome individual pode facilmente ter um website. Agora, não é Fica a só ter um sugestão. website. Diz? Fica a sugestão. Sim, fica. E não só do sembrico.pt, mas do que quer que queiram. É de facto muito acessível em termos económicos. Claro que depois, além dos termos económicos, há a produção de conteúdo. Né? E isso é que sem produção de conteúdo não há website, não há revista, não há nada. Para isso, felizmente, temos contado até agora com muitas submissões. Mas deixe-me explicar, em primeiro lugar, e principalmente para os teus ouvintes, porque os nossos, porque conforme estávamos a falar há pouco, temos com certeza espectadores, tanto
do lado da tua conta de Instagram como do nosso. Os nossos seguidores provavelmente já sabem de que é que se trata o projeto, mas para os teus, deixa-me então tentar resumir. Trata-se de uma publicação online dedicada à publicação de ensaios de âmbito universitário orientados para a leitura por um público em geral. Ou seja, não é uma revista científica universitária. É uma publicação destinada a ser lida por um público em geral. Já existem publicações deste género no estrangeiro e particularmente no universo anglo-saxónico, que eu conheço, que nós conhecemos e que muita gente conhece. Em Portugal, nem por isso. Não é que fizesse falta ou não fizesse falta, mas de facto era uma coisa que não existia propriamente neste formato preciso. A publicação de ensaios de âmbito académico destinados a um público em geral é uma área que, como eu disse, em Portugal estava por explorar e que é proveitosa por duas razões. Primeiro, permite construir uma ponte entre os dois mundos, o mundo da academia e o mundo o mundo civil, digamos assim. E também porque permite que muitas pessoas, estudantes universitários, possam aproveitar o material que produzem nos seus... em relação aos tópicos que estão a estudar, e que muitas vezes fica perdido. Isto, se calhar, esta descrição, se calhar, aplica-se mais à área das humanidades em geral. E por humanidades, eu quero, se calhar, estou simplesmente a querer dizer não ciências exatas. Porque nas ciências exatas, pelo que eu sei, frequentemente as propostas avaliativas não consistem em pedir para escreverem um ensaio sobre física, sobre química. Não, trata-se de coisas mais práticas, possivelmente. Mas nas humanidades, e incluindo as ciências sociais, quer os alunos de licenciatura, quer os alunos de mestrado, e obviamente já de doutoramento ainda mais, têm produções de conteúdos durante os seus ciclos de estudo, quer na licenciatura, no mestrado, etc., que se baseiam em ensaios que entregam aos respectivos professores para serem avaliados. Esses ensaios não têm que ser excepcionalmente bons, nem deploravelmente maus. São ensaios normais. E não é que sejam coisas, não é que sejam necessariamente coisas de enorme interesse. Mas são coisas mas está aí, pelo menos, uma área de produção literária, porque aquilo acaba por ser literatura, ou seja, coisas que as pessoas leem, que cai no esquecimento. Ou seja, semanalmente ou diariamente, milhares de estudantes universitários elaboram pequenos conteúdos de formato ensaístico ou coisa parecida, que entregam aos seus professores e que os professores devolvem com a nota e tal, e com alguns apontamentos. Mas pronto, portanto, no fundo estás a valorizar de outra forma, de uma forma diferente, aquilo que seria meramente um trabalho académico. Estás a dar outra vertente, não é? Outra exposição a esse trabalho. Sim. Primeiro porque muitos desses trabalhos podem ter uma vertente técnica mais inacessível ao público em geral, mas nós fazemos todo o possível e somos bem-sucedidos em convertê-los para uma inteligibilidade pelo público em geral. Nós pegamos nesse material e sabemos transformar aquilo num artigo legível por um público em geral, por um leigo na área em que está. E, de facto, é uma coisa que faz todo sentido fazer. E que não tem que ser propriamente muito boa, nem tem que ser necessariamente muito má. Qualquer aluno universitário minimamente competente consegue produzir um conteúdo ensaístico sobre a área de estudo que está a trabalhar, com o mínimo de interesse. Aliás, se calhar mais de interesse, muitas vezes,
dado que os alunos estão a aprender. Se calhar esse conteúdo acaba por ser muitas vezes mais de interesse para um público em geral, desde que convenientemente adaptado, do que de interesse para professores que regularmente leem conteúdos do género. Portanto, nós quisemos aproveitar essa área, esse filão, essa área para explorar. Era uma coisa que não existia em Portugal. Existe mais ou menos sob várias formas noutros países, particularmente no universo anglo-saxónico, e tem tido um excelente resultado. Recebemos muitas submissões, continuamos a receber. Neste momento estamos a publicar 2 inéditos por semana, quer de alunos, quer de investigadores, quer de professores até. Ainda hoje publicámos um ensaio de 2 professores, mas que neste registro que eu estou a descrever, de acessibilidade ao público em geral, estas distinções de posição hierárquica dentro da universidade são irrelevantes. Portanto, nós publicamos alunos, como publicamos investigadores, como publicamos professores. Também podemos publicar os chamados contínuos ou funcionários, não sei se ainda se diz assim, se eles quiserem submeter, tanto faz. Aliás, nem sequer é preciso pertencer a uma universidade para fazer submissões, mas sim saber escrever algo neste registro de que a que nos estamos a referir. De facto, é muito importante essa nova vertente que dá a estes trabalhos universitários. Eu acredito também que os alunos se sintam até bastante valorizados quando veem o seu trabalho exposto de uma forma não académica, uma forma até, eu não diria formal, com uma certa dose de formalidade. Enfim, é uma revista universitária, tem o seu quê de formal, mas também, ao mesmo tempo, num formato acessível e que permite que qualquer leitor leigo tenha acesso a este conteúdo, não é? Porque, no fundo, acaba por ser uma revista também muito de caráter cultural, não é? Nós, para além deste lado académico, pelo que eu tenho acompanhado, tem uma vertente cultural muito, muito vincada, muito marcada. E isso é, de facto, muito interessante, porque nos permite a todos, quem está fora do meio académico, também ter acesso não só àquilo que se trabalha efetivamente na faculdade, mas também outro tipo de conteúdo que muitas vezes não teríamos, talvez, tanta acessibilidade como temos através da revista, não é? Por cultural queres dizer artes e letras, é isso? Sim, há artes no geral, letras, também letras quase obrigatoriamente, mas sim. Por questões artísticas e literárias, sim. Não, é que às vezes as pessoas não sabem disto, mas na universidade, particularmente nas humanidades, há um debate e sempre houve sobre o significado do conceito e da palavra cultura. Okay? Cultura pode ser muita coisa. É um tema, de facto, muito interessante a explorar. Se puderes só, pelo menos, dar aqui um exemplo, algo básico. Bom, cultura... O significado habitual do termo cultura entre nós quer dizer coisas artísticas elevadas com as quais nos elevamos e não sei o quê. Mas cultura pode querer dizer muita coisa. Num significado mais cru, quer dizer simplesmente modos de vida. Por isso falamos da cultura maori, da cultura irlandesa, da cultura portuguesa, etc. Depois existem as grandes produções culturais, e aqui já queremos dizer artístico-eruditas das culturas. E isso leva a que tenhamos um Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura tanto se encarrega da tentativa de preservação de modos de vida tradicionais, como da preservação do património erudito e do fomento das artes e letras, tanto na vertente popular como na vertente erudita. É absolutamente lógico que penses isso, que a revista pode ser descrita como uma revista cultural, mas, por outro lado, existem grandes diferenças. Repara, nós, nesta revista, como já deves ter reparado, nós não costumamos dizer... Por exemplo, há um site que é um site fantástico e de enorme sucesso, que é a Comunidade de Cultura e Arte. Ok? Isso pode dizer, isso é um site cultural. Eles fazem coisas do género, dizem, olha, para a semana vai haver o concerto dos Sisters of Mercy. Agora está aqui esta peça de teatro.
etc. Bom, nós não fazemos isso. Nós realmente não nos interessa muito o que é que se está a passar em termos... Ou seja, o que é aquela questão de hoje vou sair, o que é que há para ver, etc. Não, nós não temos essa... Isto é bastante evidente, não temos essa costela na nossa atividade. Agora, o que fazemos é tratar de temas que têm a ver com coisas que se parecem com aquilo que chamamos cultura, ou cultura no sentido de produção de artes e letras erudita ou popular, ou culturas no sentido curiosidades antropológicas, psicológicas, sociológicas, etc. Mas, pronto, seguramente admitirás que há aqui uma diferençazita, né? Claro, De uma sim, publicação. claro. E aliás, há muitas publicações, e ainda bem que há, online, no universo português, desse tipo, revista cultural. Há várias, agora não estou a lembrar, há uma mag.pt, a Comunidade de Cultura e Arte, enfim, uma data delas, que se dedicam a música, livros, essa é uma espécie de suplemento Foi. Y, uma espécie de suplemento Y do público em várias versões. Nós não somos isso. Nós somos, e nunca foi a ideia sermos isso, de Foi. pensarmos o que é que se está a passar agora. Não. A ideia sempre foi uma reflexão, um reflexo do que se está a passar agora nas universidades e a ligação possível, e há sempre uma ligação possível com o mundo civil, digamos assim. Não, eu queria fazer-te este agradecimento porque, de facto, da mesma maneira que eu faço talvez esta confusão em relação aos termos e aquilo a que chamamos cultura, não é? De facto, há esta separação. Portanto, humildemente eu agradeço este esclarecimento. Talvez da mesma maneira que eu faço erroneamente esta confusão, outras pessoas farão. Portanto, Não, é mas sempre bom. é uma confusão legítima porque há áreas de sobreposição, sem dúvida. Certo, certo. A Comunidade de Cultura e Arte, a Comunidade de Cultura e Arte, ou a revista MAG, ou agora me estou a lembrar de outras, mas há vários sites, também publicam ensaios e críticas sobre temas culturais, e nós também. Mas não é isso, não é esse o nosso começo, o começo do nosso projeto, nem o meio, nem o fim, mas há áreas de sobreposição, sem dúvida. Mas agradeço este esclarecimento. Até porque, tanto para mim será importante, como já tinha dito, para outras pessoas também o será, e é importante fazer esta separação do conteúdo da revista Minerva para outros tipos de conteúdo que de facto tenha essa ideia de uma maior exposição do que está a acontecer agora no país. Portanto, é normal, são os magazines culturais. Exato, aliás, eu exato. creio que todas as câmaras municipais e coisas assim têm uma coisa do tipo, uma publicação da própria casa das câmaras municipais, que é o magazine cultural do que se está a passar culturalmente no Conselho, etc. Exato. Isso é tudo ótimo, mas, como disse, há sobreposição. Claro, Quer dizer, sim. basta pensar qual é a sobreposição entre um magazine cultural desses e a Universidade de Aveiro. Quer dizer, há algumas sobreposições, mas não é a mesma coisa, por exemplo. Voltando outra vez um bocadinho à revista. Voltando um bocadinho aqui à revista. Já ganhei outra cor, é verdade. Voltando aqui um bocadinho à revista, ao tema da revista, falando um bocadinho também do que é o conteúdo da própria revista, que já tinhas abordado, mas se quiseres falar um bocadinho mais sobre isso, e depois lá está, do que tínhamos falado muito do início da revista, como é que começou, quem faz parte, quem pode fazer parte, quem não pode, enfim. Direcionar aqui novamente outra vez. Primeiro, nós começámos como eu disse, com um pequeno círculo de pessoas eu posso dizer que o nexo central, os hábitos, os procedimentos académicos e a ética central da revista nasceu no programa de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fundado pelos professores Miguel Tamen e António Feijó, ainda ambos, quer dizer, o professor Feijó reformou-se o ano passado, mas continua ligado. E o programa de Teoria da Literatura é um programa, uma
unidade, é uma espécie de departamento que leciona pós-graduações, mestrados e doutoramentos, e que basicamente é um programa genérico em humanidades. No programa de literatura temos muito gosto em parte ainda sou aluno, embora tenho um doutoramento interrompido por razões pessoais, mas ainda estou ligado ao programa e vou lá muitas vezes. Mas temos orgulho lá em ler um filósofo como Descartes, em ler um autor da psicologia como Freud, por exemplo, ou ler um romancista como Marcel Proust com os mesmos óculos. Nós não trocamos de óculos, nós não trocamos de modo de pensar, de modo de proceder, a ler qualquer uma destas criaturas, destes autores. E isso é um bom exemplo para a ideia de que é uma ideia muito próxima do espírito universitário inicial, que é a ideia da não especialização, é a ideia de pensar as coisas. E não é preciso... Ou seja, na universidade, eu sei que para o público em geral, se calhar isto hoje em dia parece um bocado estranho, mas as universidades inicialmente seguramente não se dedicavam a formar engenheiros civis para fazerem pontes, a formarem psicólogos para irem fazer consultas de psicologia e a informar pessoas de filosofia e literatura para irem dar aulas de português e de filosofia, basicamente. Não, as universidades destinavam-se a uma formação muito transversal e muito plural, em que era possível ter acesso a muitos pedaços de saber e a pensar sobre os mesmos, sob a mesma lupa. Este projeto, de facto, acabou por ter um bocado de reflexo também naquelas que foram as iniciativas do professor Dr. Miguel Tamen e António Feijó, na criação na Universidade de Lisboa de uma coisa que se chama o curso de Estudos Gerais. O curso de Estudos Gerais, para quem não sabe, permite a pessoas fazerem cadeiras de Física, de Literatura e de Sociologia, por exemplo, tudo no mesmo curso, com alguma estrutura, mas muita liberdade para os alunos, e também a criação do curso da Faculdade de Letras de Artes e Humanidades, que é um curso que bom, eu quando tirei o meu curso na Faculdade de Letras não tive essa oportunidade, mas é um excelente curso, o de Artes e Humanidades, em que também há uma grande liberdade de escolha de cadeiras correspondentes aos teus interesses. Ou seja, a obrigatoriedade curricular é limitada e há muita liberdade para o aluno. A partir dessas linhas que eu estou aqui a descrever, nasceu este projeto também, com o seu caráter universalista e plural. E se for qualquer pessoa que vá ao nosso site, encontra lá uma miríade de temas abordados. E nós temos particularmente muito gosto em receber ensaios sobre áreas das chamadas ciências exatas. Okay? Ensaios legíveis pelo público em geral. E ensaios que também, das ciências exatas, mas que também contenham alguma reflexão, algum debruçar filosófico sobre certas coisas das ciências exatas. Mas que não deixam de ter a sua dimensão técnica, mas que, como a técnica é a técnica, nós tentamos sempre pegar na técnica e pôr em nota de rodapé e deixar no corpo do texto aquilo que é legível pelo público em geral. Por exemplo, um dos ensaios mais lidos que tivemos o ano passado foi sobre a recepção sobre a figura de António Oliveira Salazar numa rede social, acho que era o Twitter. Isto foi um estudo de uma socióloga ou antropóloga ou coisa do género, e foi um estudo técnico. Ela fez estatísticas sobre isto. E quando se exerce um trabalho destes técnico, há sempre uma descrição da metodologia usada. Que, por exemplo, neste caso, no ensaio, estava embutida no próprio corpo do texto. Mas nós pegámos nisso
e dissemos, não, isto vai para o fim do texto, porque isto não interessa, isto não é relevante para o público em geral. O público em geral quer ler uma coisa fluida, não quer saber... A metodologia é importante, mas é uma tecnicidade e fica melhor no fim, como nota, e não como... E lá está aí a diferença de escrever para um professor ou de escrever para um público em geral. O projeto, de qualquer modo, nasceu assim, muito no programa de Teoria e Literatura, com duas, 4 ou 5 pessoas de lá, já não me lembro ao certo quantas pessoas é que são de lá, mas de facto o núcleo da equipa tem bastantes pessoas do programa de Teoria e Literatura e não temos problema nenhum com isso, porque é uma honra. Agora, na direção, só estou eu, uma amiga que passa a vida no estrangeiro, mas que é Ana Sérgio, mas que também colabora QB, e o Ricardo Fortunato, que está no Porto, grande parte do tempo também, e que também é de Humanidades. E nesse núcleo vamos articulando as decisões, que não são muitas, que em geral é deixar fluir e ver o que acontece e tudo mais. Desculpa, estavas a dizer? Não, estava aqui a ouvir-te deliciada, porque de facto gosto muito da forma como explicas tudo isto em relação à revista. Acabaste de falar agora da fundação da revista, como é que ela apareceu aqui ao público. E então, o que é que podes dizer? Importante uma coisa, desculpa interromper, não te esqueças o que vais dizer. A revista não tem afiliação formal nenhuma, a universidade nenhuma, nem precisa. Tal como seria absurdo perguntar a uma revista de motos e automóveis a que marcas é que estão filiadas. Não é preciso. Para uma revista universitária também não é preciso. E isto tanto vale para nós como para qualquer outra pessoa. Não é preciso estar oficialmente vinculado e afiliado a instituição nenhuma. Não é que isso esteja posto de parte por princípio, mas qualquer grupo de pessoas ligados à universidade, ou mesmo não ligados à universidade, pode fazer uma revista de âmbito universitário. Ok? Porque o conceito de universidade não é propriedade de ninguém. Não, é de facto muito interessante, porque nós esclarecemos esse ponto anteriormente, quando introduzimos a revista. De facto, não tem qualquer ligação a nenhuma faculdade ou universidade em específico. Portanto, se tivermos aqui estudantes universitários de qualquer faculdade nacional, de qualquer faculdade do nosso país e que queiram colocar os seus ensaios, os seus trabalhos académicos na revista, sugiro que contactem a revista Minerva pelo e-mail e o João também, na pessoa do João também. Íamos agora falar, João, dos objetivos da revista a médio e longo prazo, porque acredito que os objetivos a curto prazo, no fundo, já estejam praticamente realizados. Estão em pleno andamento e toda a gente está satisfeita com o projeto. É um projeto aliás, que praticamente se faz sozinho e se gera sozinho. Nós recebemos regularmente submissões deste tipo de conteúdos que eu descrevi. Tudo o que precisamos é de alguém entre nós que as reveja, que as adeque à leitura para um público em geral, que as ponha online. Portanto, isto é um projeto que praticamente se faz sozinho e ainda bem. Perdão, há outro aspecto que eu me tinha esquecido de referir, que é... Aspecto não, mas parte da história, que é... Inicialmente, de facto, quando inaugurámos isto, pensámos em que este fosse um projeto uma possível revista de estudantes da Universidade de Lisboa, ou coisa do género. Ou seja, nós como somos da Universidade de Lisboa e ao mesmo tempo tínhamos esta vocação pluralista, ou seja, interesses nas outras faculdades que não só a Faculdade de Letras, pensámos, se calhar podemos ser a revista dos estudantes da Universidade de Lisboa. E inicialmente, de facto, inicialmente apresentámos-nos assim. Mas depois, a dado ponto, pensámos, mas porquê é que nós somos a revista dos estudantes da Universidade de Lisboa? Porquê? Nós estamos a receber submissões do país todo, quer dizer, não vale a pena, nós somos uma revista de âmbito universitário dedicada primeiramente ao universo universitário de Portugal, de Portugal,
mas não hermeticamente fechada a isso, claro. E vimos que realmente essa era a pele mais natural para vestirmos. Não havia sentido em que fôssemos só a revista dos estudantes da Universidade de Lisboa. Portanto, pronto, inicialmente, durante pouco tempo, ainda pensámos que era essa a nossa configuração, mas depois foi aberta. Perguntaste-me sobre objetivos. Bom, os de curto prazo, sim, estão em andamento. Mas esqueci-me de referir outras duas coisas. Além do objetivo que é cumprido de publicação de ensaios, e foi muito com isso que nós iniciámos a atividade, há outros dois objetivos que se juntaram e que fazem parte da vida institucional de uma publicação online, quer se queira, quer não. Nós temos publicação diária de aquilo que regularmente chamamos partilhas nas redes sociais, que versam em geral. O que é uma partilha nas redes sociais? É a abordagem a um pequeno tópico, ou melhor, uma abordagem pequena a um tópico que cabe facilmente numa publicação do Instagram, do Facebook, do Twitter, e que se destina em geral a fazer pensar, a lembrar algo, a destacar algo, etc. Isso nós temos diariamente, praticamente. Essas publicações permitem que nascem do seio da equipa, ou seja, qualquer pessoa pode propor dentro da equipa e acaba fazemos-las e, em geral, às vezes obtêm-se reações, outras vezes são pontapés de saída para debate, para conversas que decorrem nas redes sociais, etc. E a terceira vertente do que fazemos é termos uma postura muito proativa nas redes sociais. Enquanto instituição, somos uma instituição de âmbito universitário. E qualquer universidade que se preze e qualquer corpo docente de uma, por exemplo, ou corpo de investigadores, ou corpo de alunos sérios que se preze de uma universidade, chegaria a qualquer rede social, às chamadas caixas de comentários, e também, aliás, caixas de comentários também encontramos nos órgãos de comunicação, como o Público, o Observador, etc. Temos lá esse... E nós sabemos mais ou menos o fenómeno problemático em termos de discurso público que esses veículos de verbalidade constituem. Ou seja, dizem-se muitas asneiras, muitas falsidades, muitos exageros, muitas coisas que nunca seriam ditas frente a frente e tudo mais. Por muito indigesto que seja, nós enquanto instituição, e temos várias pessoas várias, não muitas, mas que têm a liberdade de usar as contas das nossas redes sociais para chamar a atenção de quem quer que seja sobre quando estão a dizer, possivelmente, ou de certeza, uma monumental asneira ou uma coisa sem qualquer fundamento. Isto é o que se faz nas universidades também. Porque se tu, numa universidade, chegares lá e disseres isto, por exemplo, uma generalidade parva como isto, o mundo está cada vez pior. Uma coisa assim. Bom, o professor ou o colega, se for sério, ou o investigador, ou seja, quem for, dir-te-á, mas o que é que queres dizer com isso? Estás a falar do quê? Etc, etc, etc. Portanto, é muito isso que fazemos. Correções de facto e categoria, complexificação de debates, lançamentos de novos debates, etc. E é uma coisa, essa terceira vertente da nossa existência, recapitulando a publicação de ensaios legíveis para um público em geral, segundo, a partilha diária de conteúdos, de curiosidades, conteúdos pequenos, relacionados também de âmbito universitário de interesse público também, de interesse para um público em geral. E terceiro, a intervenção proativa
no universo, por vezes deplorável, do lixo que se escreve nas redes sociais e que é seguramente um universo, como todos sabemos, em que muita gente com juízo não quer sequer chegar perto, e com razão. Mas pronto, na nossa pequena medida fazemos o possível para erguer um bocado o debate a um nível de inteligibilidade, racionalidade e racionalidade. Pronto. Então essas três vertentes. Certo. Ao nível das submissões, sendo que vocês são recentes, têm um curto tempo de vida ainda, mas esperemos que seja longo e próspero, como se deseja este tipo de projetos. Ao nível das submissões, tem havido bastantes submissões. Sentes que a revista é cada vez mais um palco para os estudantes e depois também para outras pessoas, um palco no bom sentido, portanto, de exposição também destes trabalhos. Sentes que um crescer de projetos e de ideias dentro da revista? Sim, o crescimento é inegável, mas isso não tem necessariamente de impressionar. Quer dizer, aliás, crescer, por exemplo, a nível de redes sociais, visibilidade nas redes sociais, não é muito difícil. Aliás, uma influencer de moda consegue crescer imenso em pouco tempo. Uma revista cultural ou uma revista de nível de âmbito académico não consegue tanto. Eu não estou a dizer que isso está errado, estou a dizer que o crescimento não é propriamente a bitola principal com que possamos nos avaliar. Mas sim, o crescimento indubitavelmente tem sido constante. O público é cada vez mais. E o público, nós sabemos qual é o público, porque dá para medir as pessoas que leem o website e quanto tempo lá passam, etc. E os seguidores nas redes sociais e os likes e essas coisas todas. Portanto, isso é mensurável e tem sido crescendo, tem sido cada vez mais. Portanto, tudo isso é positivo. Agora, a partir daí há uma questão, é que sim, cada vez mais somos, com certeza, cada vez mais seremos de algum modo mais conhecidos e mais acarinhados por alguns e talvez mais odiados por poucos, por causa de algumas das vertentes que eu referi e das quais não abdicaremos. Mas aí, em termos de crescimento, há uma coisa que é importante salientar, que eu estava a pensar agora. É que, quer se queira, quer não se queira, nem toda a gente que vai para a universidade hoje quer propriamente ir para a universidade ou se interessa por esta ideia de universidade de que estamos a falar. Pessoas vão para a universidade porque, às vezes de forma bastante ao engano, acham que um curso superior será uma via mais profícua para um bom futuro profissional. E nós temos esse problema em Portugal desde há 50 anos, acho eu, porque há 50 anos existiu uma reformulação do chamado ensino técnico que creio eu, pelo que eu sei de história disto, não sei muito, mas esta é a ideia que tenho, que privilegiou o acesso ao chamado ensino superior, ou seja, à graduação em licenciatura, etc., e não tanto ao ensino técnico para o seguimento de uma profissão prática e imediata. Portanto, é absolutamente natural, e não por culpa das pessoas, que muita gente vá para a universidade porque quer tirar um curso e quer arranjar um emprego. Perfeitamente ok isso. Mas nós não, com todo o respeito, nós não temos nada a ver com a empregabilidade, com a especialização. Não, esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é a ideia universitária de estudar e pensar as coisas sem compromisso nenhum, nem com saídas profissionais, nem com consequências de espécie alguma, etc. Portanto, o crescimento em relação ao qual me perguntaste, não é necessariamente um crescimento que abarque necessariamente todos os alunos de universidade em Portugal. Porque nem todos os alunos de universidade em Portugal
têm esses interesses que eu estou aqui a descrever, nem têm que ter, nem ninguém os obriga a ter, nem eu estou a dizer, nem eu estou a dizer que têm que tê-lo. Mas, pronto, nós temos interesse em receber submissões de pessoas que tenham curiosidade intelectual por pensar sobre as coisas sem compromisso com profissionalização ou com consequências de outro tipo, etc. Isto responde, em parte? Sim, sim, sim. Aliás, tu até referes, quando eu falei na questão de palco, seria precisamente isto, um palco saudável, de uma visibilidade, mas sem qualquer tipo de compromisso com, seja que o objetivo for no sentido profissionalizante, mas de É facto. importante, aliás, deixa-me salientar, que é muito importante, e mais uma vez estou aqui a dar voz a uma ideia de universidade, que é muito mais importante o descompromisso. É muito mais importante o descompromisso. Na nossa ideia de universidade, aliás, idealmente seria possível a uns tipos de sociologia ou de biologia fazerem um estudo que pretendesse provar como a sociologia não faz sentido nenhum ou como a biologia não faz sentido nenhum. Por exemplo, este tipo de estudos em que uma pessoa ataca a própria existência formal daquilo que está a fazer é o tipo de pensamento descomprometido que nós muito apreciamos. E é um tipo de pensamento que, obviamente, alguém que esteja virado para uma consequência prática, para uma saída profissional, para um resultado benéfico daquilo que está a fazer, da posição que está a ter, terá mais dificuldade em ter. Não é? Claro que sim, claro que sim. João, deixa-me só fazer aqui, pedir-te duas coisas, que já estamos nos últimos minutos da nossa live. Recapitula, por favor, que tipo de conteúdo é que pode ser submetido e de que forma é que ele pode ser submetido, por que canais é que é possível fazê-lo. Sim. Ora bem, nós temos os canais nas redes sociais e temos o e-mail que é geral@revistaminerva.pt. O tipo de conteúdo, nós temos 3 géneros de conteúdo. O ensaio, que significa basicamente um texto com alguma densidade de raciocínio, com alguma extensão e com um argumento, preferencialmente bem referenciado, minimamente. Depois temos a crónica. A crónica é diferente. A crónica pode ser uma página ou 2 páginas com o que quer que te passe pela cabeça, não incluindo relatos do que sonhaste hoje, ou não é disso que eu estou a falar, mas coisas minimamente racionalmente inteligíveis, já sem a exigência da referenciação e sem a exigência da extensão e até sem a exigência da densidade. E, por último, o formato muito conhecido e muito popular da crítica, também conhecida como recensão nos meios mais técnicos. A crítica de cinema, a crítica de livros, a crítica de qualquer obra, de qualquer coisa que achem relevante criticar. Também temos um apetite ocasional por artes visuais, quem quiser submeter séries de fotografias, pinturas, filmes, qualquer coisa que seja no âmbito da arte visual, também temos algum espaço para isso. E há pouco um colaborador nosso estava-me aqui a chamar a atenção, a dizer: João, não te esqueças de dizer que dentro da revista temos pontos de vista muito diversos, opiniões muito diversas, e é verdade, dentro da revista temos, creio que alguns marxistas, alguns conservadores, alguns estetas, ou seja, pessoas com apreço pela estética, ou com fidelidade à estética, algumas pessoas com apreço pela filosofia técnica, pela filosofia analítica, algumas pessoas de sociologia,
Portanto, pessoas das artes. Por acaso e com pena minha e nossa, não temos, creio eu, neste momento, ninguém de ciências exatas, mas também queria começar por concluir por dizer que quem quiser colaborar connosco e tenha este projeto em boa consideração, é livre de falar connosco, porque nós respondemos sempre. Portanto, é através do e-mail, não é? A principal via de comunicação convosco. E estes são os conteúdos que podem ser publicados na revista, conforme, claro, a prévia avaliação dos mesmos e depois lá está, toda esta avaliação e o processo de saber se de facto se coaduna com a revista ou não. À partida, claro que sim, mas incentivamos aqui, e é importante referir isto novamente, que a revista está aberta para a submissão de todos estes trabalhos académicos a nível nacional. Portanto, não está de todo ligada a nenhuma faculdade, universidade em específico. Qualquer aluno universitário pode, então, submeter os seus trabalhos. É importante referir isto. Sim. O João já o referiu anteriormente. Portanto, quem esteja também aqui e que... Alunos não universitários também, não é obrigatório ser um... Exato, era isso que eu ia referir agora. Portanto, alunos não universitários. O João é uma pessoa de facto muito, muito aberta a outras pessoas e a outras vertentes. Melhor dizendo que eu sou um exemplo disso, de facto, não pertenço ao meio académico e muito tenho partilhado com o João sobre outros temas que de facto acabam por ser interessantes. No fundo, sinto-me um pouco integrada, apesar de não pertencer a este meio. O João e o Tomás acolhem-me muito bem. Eu costumo dizer que são os meus padrinhos das humanidades. E, portanto... Sim, o que tu fazes, Ana, tem muito a ver com as humanidades e não é preciso ter-se uma inscrição. Aliás, como sabes, sem desmérito de ninguém, mas qualquer pessoa pode inscrever-se num curso, né? Desde que tenha as médias devidas e não sei o quê, mas não é que seja uma coisa inacessível. Mas o que tu fazes nas tuas atividades intelectuais e sociais tem tudo a ver com o espírito das humanidades, com o espírito do interesse no conhecimento, etc. Portanto, não há qualquer diferença, Lá está, tanto como eu não faço parte do meio académico, outras pessoas não farão, mas terão possivelmente o mesmo anseio em escrever noutros tipos de plataformas e dar a conhecer também o seu trabalho a outro tipo de público, e a revista de facto é fundamental no exercício desta atividade, que é promover todo este trabalho académico e não só. Portanto, eu aconselho vivamente a quem tenha aliás, quem ainda não tenha pensado nesta hipótese, pensar seriamente no assunto, contactar o João através do e-mail da revista Minerva. João, podes só recapitular o e-mail, por favor, relembrar? O e-mail é geral@revistaminerva.pt. Exatamente, fica aqui o e-mail. Também, João, a revista Minerva está presente em todas as redes sociais, certo? Portanto, Facebook, Instagram, Twitter... LinkedIn, exato. E também não é bem não é uma rede social. Estamos no Google Business, não é bem uma rede social, mas sim, mas acho que são essas. Não estamos no Pinterest porque não faria sentido, não faria mesmo sentido nenhum. E acho que não estamos no TikTok porque ainda não nos lembrámos de nada de jeito para fazer. Já ensaiámos umas danças, mas não correu bem. Portanto, por enquanto são essas as redes, não é? Certo. E o site? Podes dar a indicação do site, por favor? Simples. Revistaminerva.pt. Revistaminerva.pt, não há nada mais simples do que isto. Fica aqui a sugestão, contactem o João e a revista Minerva. Lá está, é um meio muito, muito aberto a estas novos ensaios, novos trabalhos. O João é de facto uma pessoa que tem um espectro muito alargado em relação às opiniões e, entretanto, outros tipos de coisas. Portanto, tenho a certeza que vão ser muito bem recebidos no seio desta revista. Fica aqui a sugestão.
Agradecer a todos os que estiveram connosco hoje a acompanhar esta conversa. Agradeço muito. O João também terá os seus agradecimentos a fazer. A quem, da minha parte, quem veio, eu agradeço muito, mas também da parte da revista. O João terá também alguma coisa a dizer. Deixa-me só recapitular uma coisa, não dei aqui nenhum espaço para, mas posso fazê-lo agora. Algum espaço para comentários ou alguma dúvida que possam colocar ao João relativamente à revista ou ao tipo de conteúdo que tenham curiosidade, por exemplo, se é submetível ou não. Portanto, se quiserem aproveitar estes minutos em que estamos aqui para deixar aqui alguma mensagem ao João, nem que sejam mensagens de incentivo, que também são muito boas e também gostamos, todos gostamos, mas de facto aproveitar para deixarem, se quiserem, alguma dúvida ao João. Mas, João, não sei se queres dar umas palavras finais neste término desta conversa. Em relação a comentários a favor, contra ou indiferentes, sim, estamos sempre abertos e, conforme a medida das nossas possibilidades, temos o gosto, a paixão e a caridade cristã de responder a todos, sejam de que tipo forem. Portanto, sintam-se sempre completamente à vontade para nos contactar sob qualquer via que seja. Eu quero agradecer primeiro a toda a tua atividade, Ana Vieira e Vicente, que tens desenvolvido, primeiramente, partindo de apetites e gostos pessoais, mas de uma frescura muito boa. Porque nota-se que estes lives e os conteúdos que partilhas nas redes sociais é por gosto, é por paixão também, e quem faz assim não se cansa, como toda a gente sabe. Portanto, isso é ótimo. És uma entrevistadora de talento, como já sabes, como já várias pessoas te disseram. Inclusive eu, o Tomás Ferreira, também, com certeza, já todos dissemos isto. Agradeço teres-te lembrado da revista para este, que de facto foi possível fazer aqui um pequeno live sobre esta entidade. Espero que já tenhas mais lives alinhavados, mentalmente ou formalmente. Espero que sim. Creio que não traz dificuldade em arranjar mais, sempre mais combustível para estes teus lives que são fantásticos. Eu tento acompanhá-los, às vezes só os acompanho depois, não em direto, mas a coisa fica sempre gravada, não é? E podemos sempre ir lá espreitar. Agradeço-te a ti. Posso dizer também que agradeço muito a todas as pessoas, às cento e tal pessoas, acho que cento e tal pessoas que desde há um ano para cá submeteram coisas e aliás, devo salientar que a quantidade de submissões que foram rejeitadas é muito pequena, Acho que só tivemos 2 submissões que foram rejeitadas porque de facto não tinham a ver com o projeto de todo, mas de resto as cento e tal submissões que recebemos desde que iniciámos há cerca de um ano foram aceitos. Queria agradecer muito a toda essa gente que submeteu essa coisa toda, que nos permite ter um site bonito e bem artilhado, cheio de conteúdos muito plurais, desde as ciências exatas à literatura, filosofia, humanidades, pintura, história da arte, crítica de cinema, etc. Tudo. E agradecer às pessoas que estiveram hoje aqui a ver-me a mim em representação do projeto e a ver a Ana, a mestre de cerimónias. E obrigado a ti, Ana, mais uma vez. Obrigada eu, João. Foi uma conversa de facto muito interessante. Vai mesmo ficar gravada no meu perfil, mas facilmente terão acesso. De qualquer forma, agradeço-te mais uma vez teres aceito este convite. Sabes que nestas questões de português eu fico sempre preocupada porque é possível dizer-se aceitado, ao que parece, ou estou enganada? Estou muito enganada, não sei. Ainda ontem estive a ler sobre o aceitado ou coisa parecida. Como sabes, há um site muito bom que é o Ciberdúvidas, e devo dizer que
já agora, que a maior parte de nós em humanidades sabemos falar corretamente português, em geral de forma irrepreensível, é transversal, mas devo dizer que é mais por instinto, ok? A maior parte das pessoas de humanidades, se lhes fores perguntar então, mas qual é a gramática, não sei o que, a gente fica... portanto, não sei responder, não sei responder. Pronto. Olha, da minha parte fica aceito, portanto, não, de qualquer forma, obrigado por estares presente aqui, por teres estado aqui connosco. Foi uma conversa extremamente interessante. És um convidado que dá um imenso gosto de falar, tens sempre imensas coisas para partilhar e ensinas-nos muito, e a mim em particular, eu tenho sempre alguma coisa a aprender contigo. Às vezes dá uma ideia até que estamos numa aula informal, mas não deixa de ser muito interessante. Quando eu digo aula, é no bom sentido, João, é no bom sentido. Porque, lá está, eu acho que sempre todos muito a aprender uns com os outros, a partilha é fundamental e o conhecimento sem partilha não faz muito sentido. É isto que eu tento fazer e trazer pessoas como tu, que nos acrescentam sempre alguma coisa, e este projeto também. Portanto, para quem conseguiu ver esta live, nosso agradecimento, a nossa parte. Para quem não conseguiu ver, basta ir ao meu perfil e rever novamente esta conversa. Contactem o João para submissão de trabalhos académicos, e não só, o João depois também poderá esclarecer-vos melhor neste assunto. Não percam este projeto, é interessantíssimo. Tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar muito mais dele do que ouvimos agora. Claro que já ouvimos bastante, pelo menos para quem está atento a esta área. Mais uma vez, agradecer às pessoas que aqui estão presentes. Não há nenhuma dúvida, por enquanto, nada a esclarecer. Não temos aqui, pelo menos da minha parte, não há aqui nada que possamos esclarecer de momento. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram presentes e a ti, João, mais uma vez, por estares aqui esta noite comigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Um grande beijinho para ti, cumprimentos a todos. Até breve, como sempre. Até breve e obrigada a todos. Boa noite. Bye, bye. Boa noite, beijinhos.